Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre introdução à ecologia. Ecologia é o estudo da interação entre os seres vivos entre si, né, e deles com o meio, tá? A palavra oikos significa casa, que equivale ao eco, né, e logos significa estudo. Então a gente vai estudar de um modo geral comportamento, do que se alimenta, onde vive, predadores, né? Como assim o ambiente interage, interfere com aquela espécie e tudo mais. Para isso é importante a gente entender o que são fatores bióticos, tá, gente? Fatores bióticos são seres vivos que estão presentes no meio de um modo geral, a nível microscópico ou a nível macroscópico, né? De um modo geral, os fatores bióticos são esses seres vivos. E os abióticos são aqueles que são essenciais à vida, mas não são seres vivos, como, por exemplo, temperatura, pH, salinidade, a luz, a água, o solo, mas que são essenciais à vida. Muito bem, gente. A nível de organização dos seres vivos, nós temos ali o indivíduo, que corresponde a uma espécie, né? O conjunto de organismos daquela espécie vai formar a chamada população. E a população em si, as populações de diferentes grupos, né, de diferentes espécies ali, vão formar a chamada comunidade, né? E a comunidade está ali, né, também conhecida como biocenose. Então vamos entender que o conjunto de indivíduos da mesma espécie então vai formar uma população e o conjunto das populações diferentes entre si irá formar a chamada comunidade. Mas vamos entender primeiro o que é uma espécie, pessoal. Uma espécie é um agrupamento de populações naturais que são capazes de reproduzir-se naturalmente e, né, reprodutivamente isoladas, né, de outros grupos, tá? Então essa seria a definição do que a gente chamaria de espécie dentro de um conceito aí da ecologia. Muito bem. Comunidades, o que são as comunidades? São grupos, né, de indivíduos, de espécies diferentes interagindo, né? E elas vão formar, assim, as populações. Então, nós temos diferentes tipos de comunidades, por exemplo, comunidades de água doce, de água salgada, de ambiente ali, savana, né? Então, temos diferentes tipos de comunidade conforme o tipo de ambiente. E os ecossistemas, né? Se a gente pegar todas as comunidades ali, né, interagindo entre si e agregar a eles os fatores abióticos, como luz, calor, pH, umidade e tudo mais, vai formar o que a gente chama de ecossistema. Então, o ecossistema necessariamente tem isso aí. Esse ecossistema pode ser natural, pode ser artificial, mas ele depende desses dois elementos juntos ali. E a biosfera, quando a gente está falando do conjunto de todos esses ecossistemas e todas as regiões do planeta, com seres vivos interagindo e tudo mais, e ela vai ali de 11 mil metros de profundidade nas fossas abissais até ali cerca de 7 mil metros de altitude, né? Nas regiões aí mais altas. Beleza. Conceito de habitat seria o espaço geográfico ocupado por uma espécie, né? Por exemplo, a anta, né? Nós temos assim o habitat dela na América do Sul, né? Vivendo na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, né? Seria o endereço dessa espécie. E o nicho é o costume, o comportamento desse indivíduo, o desempenho, né, dele dentro daquele ecossistema. Como se alimenta, a reprodução, cuidados com a prole, hábitos de vida e predadores também. Nicho ecológico, então, né, da anta ali falando, são animais solitários, hábitos noturnos, são herbívoros, gestação média de 13 a 14 meses, filhotes ficam com a mãe por mais de 12 meses, principais predadores são a onça pintada e a puma, e as listas funcionam como camuflagem. Então, basicamente, o comportamento, como funciona aquela espécie dentro daquele ambiente, ok? Então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre introdução à ecologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.